Então nessa aula nós vamos falar sobre a ferramenta texto, falar sobre textos no CorelDRAW. A ferramenta texto é essa. Você tem dois tipos de texto no CorelDRAW: o texto parágrafo e o texto artístico, onde você pode trabalhar com ele. Vamos começar com o texto parágrafo. Vou clicar na ferramenta texto e vou abrir a caixa. A partir do momento que você abre a caixa, você está trabalhando com o texto parágrafo. Eu vou colar um texto na caixa de parágrafo para podermos trabalhar com esse texto. Bom, o que vemos então aqui na barra de propriedades? Aqui é a fonte, aqui o tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado. Aqui são os tipos de alinhamento, aqueles que você já conhece do pacote Office. Aqui são os marcadores, capitulação, formatação de caracteres e editar texto. Muito bem, então vamos fazer alguma coisa na prática. Eu vou aumentar o tamanho da letra. Basta selecionar o texto e aumentar o tamanho da letra. Estou aumentando grande de propósito, para mostrar uma coisa a você. Quando o seu texto estoura o espaço da caixa, ele cria essa seta preta aqui, que significa que existe mais texto abaixo. Quando você clica nessa seta preta, o mouse se transforma numa folha de papel. Aí você vai clicar, segurar, arrastar, e ele vai te dar a continuidade do texto. Como todo o texto ainda não coube nas duas caixas, você pode continuar esse trabalho. Veja que eu estou usando isso aqui como exemplificação para você. Vamos agora trabalhar com o texto artístico. A diferença do texto artístico para o texto parágrafo é que você não vai abrir caixas mais. Você vai apenas clicar na ferramenta texto e vai clicar no seu documento. Veja que ele põe um cursor piscando. A partir daí você vai digitar o texto artístico. Se você quiser pular uma linha, basta apertar o Enter. O texto artístico tem uma característica. Através da ferramenta Seleção, nós conseguimos fazer alterações no nosso texto artístico. Dá para ser ampliado. Veja. Dá para inclinarmos. Dá para girarmos. Como se fosse um objeto mesmo que a gente viu nas aulas anteriores. Vou desfazer. Para trabalharmos com texto artístico, temos que trabalhar também com a ferramenta Forma. Veja que vão aparecer nós no canto inferior de cada letra. Se você clicar num desses nós, você pode trocar a cor da letra. Veja. Você pode também trocar o contorno da letra. Basta clicar no nó, F12, definir a largura do contorno. Eu vou colocar a cor diferenciada para você ver o contraste. Veja como é que ficou. É possível também mover as letras. Você vai clicar, segurar e arrastar no próprio nó. Perfeito? Essa seta aqui é responsável pelo espaçamento entre as linhas. Clica, segura e arrasta.
Essa outra seta aqui é responsável pelo espaçamento entre as letras. Clica, segura e arrasta. Vou apagar aqui para a gente ir para o próximo passo. Vamos continuar com o texto artístico. Dá um clique e digita aquilo que você vai trabalhar. Vamos aprender agora a ajustar texto ao caminho. Eu vou desenhar um polígono. Vou colocar 6 lados. Veja. E vou fazer com que esse texto aqui fique na borda do meu polígono. Para isso, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou dar o espaço. Vou apertar o Shift do meu teclado e selecionar também Emprega City Empregos. Agora eu vou vir em Texto, Ajustar texto ao caminho. Veja que ele ajustou o texto ao caminho. Agora é possível você fazer algumas variações. Dá para você, por exemplo, se você clicar, segurar e arrastar, você consegue ir caminhando com esse texto. Próximo, você pode jogar para dentro. Você pode jogar para fora novamente. E ir caminhando. E ir caminhando com esse texto de acordo com a sua vontade. Você pode jogar. Veja que ele simula o polígono a uma certa distância. Veja uma coisa. Quando ele está nesse modo, por mais que eu tente separá-lo do objeto, eu não consigo. Eu só consigo girá-lo. Para mim separar o texto do objeto novamente, eu tenho que selecionar os dois, organizar, separar texto. Agora eu consigo separar o objeto do texto. Vamos então para a próxima ferramenta. Vamos para a ferramenta Tabela, que é essa aqui embaixo da ferramenta Texto. Explicando então as propriedades: número de linhas, número de colunas, cor de fundo, borda da tabela, espessura da borda, cor da borda, caneta de contorno, e aqui algumas opções: redimensionar células automaticamente ao digitar, bordas de células separadas. Aí você tem espaçamento horizontal, se você selecionar, e espaçamento vertical da célula. Então quer dizer, as bordas das células ficam separadas. Então vamos criar uma tabela nas condições que está aí. Ao clicar dentro de uma célula, você tem as mesmas propriedades que a ferramenta Texto, que a gente já explicou. Vamos preencher a tabela. Eu apertei a tecla Tab, ele deu essa janela aqui. Então eu quero mover para a próxima célula. Bom, muito bem, eu quero adicionar mais uma coluna. Então eu seleciono essa, tabela, inserir, coluna direita. Veja que ele colocou uma coluna direita para nós. Nesse ponto é parecido com o Excel. Você também pode adicionar uma linha, tabela, inserir, fileira abaixo. Ou no CorelDRAW é chamado também de fileira. Se você tiver células de tamanhos diferentes, basta que você selecione toda a tabela, venha em tabela, distribuir, colunas iguais.
Se você quiser linhas do mesmo tamanho, fileiras iguais. Vamos adicionar uma linha acima, tabela, inserir, fileira acima. Vou selecionar essa fileira ou linha, clicar em tabela, mesclar, vamos transformar numa coluna só. E agora eu posso colocar o título da minha tabela. Aquele mesmo esquema, você pode centralizar através da barra de propriedades de texto. Se você quiser desfazer o mesclar células, tabela, separar células. Veja que ele separa novamente as células. Questões de estilística, deixar mesclada. É possível também você dividir uma linha em várias linhas. Tabela, dividir em linhas. Você põe mais linhas, 4 por exemplo. E uma coluna também é possível dividir em mais colunas. Veja que cada célula ele dividiu em 2 colunas. Bom, então sobre tabelas e textos era isso aí, gente. Muito obrigado pela sua atenção, sua paciência. Um abraço e até a próxima aula.